aqui. Hoje a gente está aqui no nosso podcast Refletir para Discernir. Esse nosso podcast, ele nasceu para trazer essa integração, né, entre o meu trabalho e o trabalho da Lívia, né? Nós dois somos terapeutas sistêmicos, temos uma abordagem sistêmica dentro de uma análise corporal, emocional, psíquica e espiritual. E esse podcast nasceu para que a gente, então, levasse essas informações sistêmicas a cada um de vocês, para ampliar também a percepção de cada um de vocês em relação ao nosso trabalho e a vastidão, né, desse universo sistêmico, né? E dentro desse contexto, eu vou trazer aqui agora uma pergunta para a Lívia. Manda lá. Para que ela possa, né, trazer, então, dentro dessa visão sistêmica, um pouco sobre a teoria dos campos. Para que as pessoas comecem a perceber, então, o que é um campo dentro dessa análise sistêmica. É bem interessante e já vai de encontro a essa proposta desse podcast. Vamos refletir juntos aqui para a gente discernir, para ter essa compreensão e, mais do que compreender, aplicar. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele trabalhou muito com essa abordagem de campo morfogenético. E ele se baseou nos estudos de um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele já escreveu vários livros estudando como que esse campo se manifesta. Esse campo é um campo de informação que nos interconecta a todos, seres vivos, e aí nós não estamos falando só de seres racionais, tá? Inclusive o Rupert Sheldrake, como biólogo, ele estudou várias possibilidades como os animais interagem mais facilmente a esse campo de informação. Então, por exemplo, quando teve aquele grande maremoto no Haiti, uma semana antes, os animais se debandaram, saíram e subiram para o ponto mais alto que tinha lá. Ninguém entendia muito bem por que eles estavam fazendo aquilo, até aconteceu o maremoto. Aconteceu e todos se questionaram. Gente, animais irracionais, eles perceberam essa informação no campo, na atmosfera, nessa reconexão. Em um dos livros dele, ele narra, o livro chama Sensação de Estar Sendo Observado, do Rupert Sheldrake. Ele narra que foram colocadas câmeras dentro de casa de pessoas que tinham animais e no serviço. Uma dessas pessoas trabalhava a 50 quilômetros de casa. Quando essa pessoa, lá no seu trabalho, resolve voltar para casa e fala assim: acho que eu vou embora. O cachorrinho dela que estava deitado levanta e vai para a porta e já fica balançando o rabinho. Ele percebe, ele sente a informação no campo. Ainda em uma outra experiência desse livro, ele fala que foram pegos todos os cupins de um grande cupinzeiro em uma mata. E esses cupins foram divididos em 3 caixas de acrílico. E essas caixas de acrílico foram colocadas em mesas com 1 metro de distância entre uma da outra. Foram divididos os mesmos que estavam lá dentro e foram colocado terra ali dentro do cupizeiro também. E eles cobriram as 3 com um pano para que não tivesse ligação ocular, que não pudesse observar. Eu nem sei se cupim observa. Mas o que foi descoberto é que eles sentem. Então, eles cobriram com pano e deixaram ali aproximadamente 1 semana. Quando eles retiraram o pano, ele disse que foi impressionante porque o cupim da esquerda, a caixa da esquerda, eles haviam começado a construção de um cupinzeiro, começando pelo solo, subindo pela esquerda e indo para cima. O cupinzeiro do meio, a caixa que estava, eles não começaram no solo, eles começaram pelo teto. Os cupins subiam pelo teto e desciam pelas laterais da caixa. E o cupinzeiro da esquerda, a caixa que estavam com os cupins, ela começava por baixo, subia pela direita e ia para cima. Então, quando eles uniram as 3 caixas e encostaram, estava se formando na mesma dimensão. Um cupim. Um cupim. Pela informação.
por esse campo energético. E as pessoas falam assim, mas como que pode isso? Quando a gente liga um rádio, ninguém está vendo a onda. Mas no momento onde sintoniza FM, vamos colocar aqui 97,1, vai dar na executiva. Não vai cair na interativa ou não vai cair numa rádio AM. A sintonia ali é perfeita. E todos conseguem ouvir o que a executiva está enviando de informação naquele momento. Quando nós trabalhamos essa perspectiva de campo, nós percebemos que nós não precisamos de uma comunicação verbal para passar o que nós queremos ou para transmitir informações. Energeticamente, essas informações se encontram no campo. Sim. E quando nós colocamos o nosso corpo a serviço, por isso a importância do que você falou na medicina germânica no episódio passado, a gente processa, e o corpo ele sente muito mais facilmente do que a mente. Por quê? Augusto Cury, como psiquiatra, grande escritor, já dizia assim, a mente mente. E como mente? E como? Porque ela cria historinhas, a nossa racionalidade muitas vezes mais nos atrapalha do que nos auxilia. Porque a gente quer arrumar justificativas e os nossos movimentos de autossabotagem... As narrativas. As narrativas da vida, que na verdade são mecanismos de defesa, a gente faz para se defender, mas a gente acaba mais prejudicado do que se ajudando. Então as pessoas se perdem. Mas no corpo, você não tem como sentir uma dor no futuro ou no passado. É agora, dá um beliscão para saber. Então o corpo, ele capta essa informação e ele age. Um livro que assim foi de grande sucesso, chamado O Campo. Eu não me lembro os autores agora, mas ele relata uma experiência do FBI para trazer essa questão de campo. Eles queriam provar a existência e a eficácia desse campo. Então, o que o FBI fez? Aleatoriamente, eles escolheram uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E eles selecionaram pessoas que tinham uma energia muito forte, 2.000 pessoas espalhadas no mundo. E fizeram, era uma experiência, né? Então tinha um acordo entre todas essas pessoas, um contrato. Todos os dias, no mesmo horário, eles ajustaram fuso horários para que fosse todos na mesma hora. Eles iriam, durante 1 hora, mentalizar de forma efetiva, focados na diminuição da criminalidade naquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E o FBI foi tão específico para essa pesquisa que eles colocaram que seria diminuído em 33,7% o índice de criminalidade. E aí, durante 1 mês, no mesmo horário, todos os dias, impreterivelmente, essas 2.000 pessoas paravam o que estavam fazendo e paravam para fazer uma meditação e mentalizar que o índice de criminalidade naquela cidadezinha iria diminuir 33,7%. Essa era a única informação. A única. Ninguém da polícia da cidade local sabia, só o FBI. E eles não informaram até para que não houvessem distorções na pesquisa. E essas pessoas não sabiam quem eram as outras também, estavam espalhadas no mundo, mas elas paravam todos os dias e faziam. Quando deu exatos 30 dias, eles pararam e contrataram uma auditoria externa que não sabia de nada também e colocaram para avaliar como é que estava o índice de criminalidade com relação ao mês anterior naquela cidade. E o resultado foi específico. 33,7% havia diminuído, sem nada ter acontecido diferente. Não colocaram uma viatura a mais, não fizeram campanha, nada. Então, isso traz para nós a efetividade desse campo. Poder da nossa mente diante do campo e como que isso chega. Ainda que a cidade não soubesse, ainda que os criminosos não soubessem, ou que os policiais também não, ou nem a população. Essa é uma informação muito preciosa. Extremamente eficaz para você que está nos assistindo daí. E trazendo um adendo para isso que você está falando em relação aos campos, tem um livro muito bom que a gente pode recomendar para vocês, de um autor americano chamado Bruce Lipton, que é um livro chamado Biologia da Crença, onde esse autor ele discorre sobre a epigenética que você falou e o quanto as nossas crenças interferem na nossa realidade e principalmente nos campos. Sim. Então, olha, a informação que a Lívia trouxe. Pessoas que não se conheciam,
que só tinha uma finalidade, que é emanar energia para que o índice de criminalidade chegasse a um fator específico, que era 33,7%. Isso. Vibrando ali, mentalizando, na mesma hora, isso ajustado dentro de um fuso horário, impactou uma cidade, 2.000 pessoas impactaram em uma cidade. Ou seja, há uma interferência a partir de uma intenção direcionada no campo de uma cidade, gente. E o quão nós podemos pegar essa informação, né, dentro do que a gente acredita, para, primeiro, transformar a nossa realidade pessoal. Segundo, transformar o nosso minicampo, né, que normalmente está relacionado aí à nossa família, aos nossos familiares, aos nossos amigos mais próximos. Mas hoje você olha as pessoas, tá um caos, né? Tá. Ela não tá dando conta dela mesma, ela não tá dando conta da família, não tá dando conta do parceiro, da parceira, não tá dando conta dos amigos, e aí? E aí? O que a gente vai fazer com esse pessoal? E aí o princípio fundamental é o que nós falamos no episódio anterior, olhar para dentro. Parar e cuidar de si. Em 2008, eu comecei um trabalho junto com o Dr. Augusto Cury de inteligência emocional, desenvolvimento de materiais para inteligência emocionais para crianças, pais, professores. E eu estudava muito sobre as perspectivas da Organização Mundial de Saúde para dar as palestras na época. Em 2008, havia uma previsão de que até 2020, o índice de transtornos mentais e psíquicos iria ser o principal responsável pelas causas de morte, muito mais do que o câncer ou doenças cardíacas. Nós estamos em 2024. Esse índice chegou ao seu ápice em 2018. O que a Organização Mundial de Saúde previa para 2020 antecipou 2 anos. E por quê? Muito pela desconexão das pessoas de si mesmas, das suas próprias necessidades, de entender a sua própria mente e trabalhar a sua própria mentalidade, o seu próprio psiquismo. As pessoas estão muito focadas em uma disciplina ferrenha, em obter corpos esculturais, e para isso não se preservam, mas as mentes estão completamente adoecidas. Se todos se cuidassem com o mesmo rigor e disciplina que cuidam dos seus corpos, indo à academia todos os dias, fazendo tanto de exercícios, fazendo as massagens, tomando o seu whey, né, que está tão em moda hoje em dia, se as pessoas olhassem para dentro, cuidassem da sua parte mental, tirassem 1 hora por dia para fechar os olhos, voltar para dentro, meditar, refletir, que é o nosso tema aqui, sobre como é que está a sua vida, quais as suas escolhas. Hoje eu fiz uma postagem, um Reels, falando sobre as escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo, até mesmo quando a gente decide não escolher, é uma escolha. A gente está escolhendo, sim. A gente está escolhendo não escolher. E isso se reflete em resultados. Sim. Se a gente quer olhar se os resultados estão bons ou ruins, olha para a nossa vida, para a nossa felicidade. Se reflete em realidade. Realidade. E por isso que tem muitas pessoas fugindo da realidade. Exatamente. Porque tem fugido de decidir. De escolher. E eu costumo falar que só tem 2 caminhos. O sim e o não. Ou vai ou não vai. Ou é ou não é. Não tem esse se, será, talvez. Mas a mente, ela vai criando, né, esses labirintos, e a gente vai encontrando dentro de nós uma grande dificuldade em escolher. E a gente tem uma sensação assim de que se a gente fosse escolher um caminho, a gente estaria perdendo todo o resto. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas o que verdadeiramente importa? E esse é o ponto. As pessoas, elas têm ficado tão presas nessas narrativas, nesses conceitos de comparação, que elas não têm parado um pouco, olhado para dentro e se perguntado: o que verdadeiramente importa para mim?
Irmão, e diante disso, você que trabalha muito com a mente, mas também com o corpo, dentro dessa realidade distorcida de como se o corpo fosse o essencial, o que você percebe no seu consultório quando essa mente se distancia do corpo e, muito embora a pessoa consiga o corpo adequado, como é que a mente está? Como que você percebe essa desconexão? Perda de saúde, que é o que a gente está falando. Só que as pessoas, né, nas suas ideações de monoideias, né, de ideias engessadas e pré-fixadas, elas vão criando processos muito engessados, que foi o que você falou, né? Então ela cria lá aquela narrativa sobre o corpo, mas ela não reflete, né? Por que eu quero ter um corpo escultural? Para quê? Né? Ela não quer olhar, ela só quer ter. E aí, às vezes isso vai distanciando ela da sua verdadeira essência. E isso vai criando uma disfunção de saúde nos outros setores. Às vezes ela tem o corpo escultural, eu atendo várias mulheres assim, tá? Tem o corpo escultural, mas ela não está satisfeita de jeito nenhum. Ela está infeliz mesmo tendo o corpo escultural. Ela não se vê tendo o corpo escultural. Uma eterna insatisfação, sabe? E com isso, vai surgindo dentro dela um buraco negro. Ela não é feliz com aquela narrativa que ela criou dentro de um aspecto de comparação do que ela vê, né, dentro de uma implementação social. E aí é chegado o momento dela parar e entender que quando a gente fala de saúde, não é só saúde do corpo. Ela precisa se sentir linda. Isso não necessariamente está no corpo escultural. Né? Ela precisa se sentir saudável mentalmente, psiquicamente. E às vezes ela não consegue ficar 5 minutos com ela mesma. Não é? É verdade. Ela já corre pro celular. Porque se ela ficar com ela mesma, como que ela vai se relacionar com todo esse burburinho psíquico, né? E o último ponto, e não menos importante, para mim hoje é o fator mais preponderante dentro de um processo de evolução, que é a sua conexão com o sagrado, com o divino. Isso independente de religião, né? Nós temos aí 10 mil religiões no mundo, cada uma tece sua linha filosófica, né? De como cada ser vai caminhar no seu processo de desenvolvimento. Eu acho que cada religião cumpre valorosamente o seu papel na humanidade, mas as pessoas têm se dissociado dessa fonte criadora. Gente, existe uma fonte criadora. É a transcendência, né? Ir além. A transcendência do ser, né? E as pessoas têm encontrado também dificuldade nessa conexão com essa transcendência. E isso vai fazendo com que cada ser se apequene em sua forma. A pessoa vai ficando fragmentada, dissociada e inevitavelmente o sofrimento bate na porta, né? E eu falo que a dor, né? Eu que lido muito com dor, principalmente dores físicas, a dor é um instrumento também dessa fonte criadora, para te mostrar que você está seguindo um caminho inadequado para você. Eu não vou falar de certo e errado, porque dentro da minha concepção isso não existe. Só existe caminho. Mas se o seu corpo está te mostrando a partir de uma dor, se você não está feliz emocionalmente, se a sua cabeça não está em ordem, se tem algum movimento de desconexão acontecendo aí, reveja. Eu gosto de brincar lá da metáfora do Waze, né? Recalcula a rota. Né? Tá dando com a cara no muro chapiscado, tá doendo. Opa, chegou a hora de mudar. Só que aí vem de novo o medo, né? O medo de mudar. Como que eu vou abandonar a minha forma de ser? E aí é o que eu tenho percebido hoje,
que a maioria das pessoas, a gente estava conversando isso aqui no início, né? A maioria das pessoas, elas vão criando muros para se sentir mais seguras, né? Com aquela falsa ideação de segurança. E muros de arame farpado, né? Porque elas mesmas estão se machucando ali dentro. E eu vejo hoje, né, cada tijolinho desse como sendo um programa dentro de uma narrativa que cada um cria para a construção de uma forma. Então, a gente vai criando hábitos. A gente tem aí dentro de movimentos, né, de ensino hoje, a questão da alta performance, alta performance, alta performance, alta performance. Todo mundo quer produzir coisa pra caramba, né? Mas às vezes em prol de um objetivo, daquele pra quê vazio, que às vezes é só dinheiro. E ela vai se corrompendo, vai corrompendo a sua alma, ela vai se ferindo em prol, né, de um objetivo às vezes vazio. E ela vai ficando então refém dos seus hábitos. Ela cria um vício habitual. Então, ela se transforma em um robozinho. A gente está falando muito de inteligência artificial aí, né? Então, hoje o que a gente mais vê são robozinhos, né? O cara acorda, aí ele faz conta, aí ele paga conta, né? Programados, né? Programadinho. Aí tem lá a rotininha dele. Né? Tem lá, eu acordo, X hora faço isso. Ok. Eu não estou falando que rotina é ruim, tá, gente? Não entendam dessa forma. Mas a rotina, ela serve para que você se desenvolva em algum nível. Para que você bata suas metas, as suas tão sonhadas metas para a conquista de um determinado objetivo que deveria ser íntimo. E não material. Alcançado aquele objetivo íntimo, qual é a próxima fase? A gente não joga lá o videogame lá? Não tem as fases? Me fala, você que tá me vendo daí, você é a mesma pessoa do ano passado? Você é a mesma pessoa depois da pandemia? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Mas às vezes você está presa em um fator habitual que está cristalizando a sua mente, cristalizando os seus aspectos emocionais e principalmente a sua conexão com a fonte criadora. E aí, quando a gente para refletir, discernir, se olhando no espelho assim, a gente começa a tomar a rédea da vida nas mãos novamente e falar, opa, isso foi bom porque eu aprendi X, Y, Z coisa. Mas eu já aprendi. Eu vou ficar nessa ainda? Eu vou ficar mais 10, 20 anos replicando um fator habitual, sendo que eu já aprendi? Às vezes seria interessante a mudança. Fazer diferente, né? Um pouquinho diferente. Eu não tô falando que você tem que mudar de emprego, né? Pode ser que sim. Mas, às vezes, fazer, né, na sua rotina habitual ali, pequenas mudanças para descristalizar a sua mente dentro desse automatismo que te impede de estar na presença. É muito interessante nós refletirmos sobre a questão de fonte criadora. Essa ideia, né? É Deus? Sim, algumas pessoas chamam de Deus, outras de universo, Alá, Maomé, Buda, Krishna, enfim. Mas a fonte, quando nós pegamos uma ideia de fonte, é aquilo que abastece. Então, muitas vezes, nós cortamos essa conexão com essa fonte, com o sagrado, com o divino, nós ficamos enfraquecidos, porque nós não estamos sendo abastecidos desse processo que nos transforma. Então, observar tudo isso é saber que nós estamos entre, através e além desses processos.
perceber o universo e nós como parte desse universo. Nós não estamos integrados, não é lá. Então, algumas pessoas às vezes chegam no consultório falando assim: Lívia, Deus não gosta de mim. Porque eu estou rezando todo dia, eu estou pagando o dízimo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E Ele não está me dando aquilo que eu estou pedindo. E aí, até você começar a trabalhar com essa pessoa, que existe uma desconexão, uma ideia, um fragmento, e que de verdade somos nós que co-criamos a nossa realidade todo dia a partir das nossas escolhas, a partir desse campo de informação. E se eu estou conectada com um campo mais elevado, eu sou abastecida para nutrir minhas escolhas e fazer escolhas diferentes. Então, convite é a esse mesmo, né? Que esses momentos aqui que a gente tem trazido possa ser um momento de vocês plantarem uma sementinha aí dentro, de começarem a se questionar sobre a própria vida, sobre a sua realidade, sobre mas eu queria muito que o meu marido ou a minha esposa começa por você. Sabe, tem um exercício de campo muito interessante que mostra justamente isso. Quando um vai para o seu lugar, a tendência é que o campo se reorganize. Talvez não nessa urgência e rapidez que a gente gostaria, mas começa por você. E que a gente possa continuar juntos. Eu adoro uma frase que é assim: a mudança que eu espero está na atitude que eu não tomo. Exatamente. Então é começar a se apropriar da nossa força, né? Da nossa capacidade de discernimento e traçar assim, de verdade. Eu gosto de... Porque quando a gente fala de ter que decidir sobre algo, a gente fala simultaneamente do tempo. Sim. Tempo. Eu tô impressionado, né? Hoje, a gente já tá no final de janeiro de 2024. Eu pisquei o olho, acabou janeiro. Eu não vi janeiro passar, você viu? Não. Eu não vi janeiro passar. Tô impressionado. E se a gente não se organiza no tempo e com direção no tempo, dentro do que é vital e importante para nós, a gente se perde dessa construção, dessa organização desses campos que são fundamentais para o nosso abastecimento. É isso mesmo. E que a gente possa refletir sobre isso e discernir para conseguirmos chegar aonde talvez não a nossa mente queira, mas o nosso coração nos leve, a nossa alma. Nosso coração nos guia. Exatamente. Sempre. O coração guia, gente. Confia no coração. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.